Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou a Deus? Ou procuro agradar a pessoas? Se agradasse ainda a pessoas, não seria servo de Cristo. Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Foi o que eu li agora. Atualmente tem surgido e vindo em nossas casas, ao nosso encontro, pessoas de diversas seitas, pessoas de diversas denominações, que na verdade são seitas. E nós precisamos estar atentos, nós que amamos a palavra de Deus, que amamos ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos, à luz da palavra de Deus, saber conversar ou confrontar com essas pessoas. Então, examinando as seitas, nós podemos, com 4 perguntas básicas, nos dirigir a essas pessoas e dialogar com elas. Eu vou deixar aqui para você 4 perguntas básicas que você pode conversar quando estas pessoas vierem falar com você, te oferecer, ou te fazer um convite, ou te oferecer alguma literatura sobre Deus, sobre espiritualidade. A primeira pergunta que você deve fazer para a pessoa, você deve calmamente dizer para a pessoa essa seguinte pergunta aqui: em nome de quem você me fala? Espera a pessoa responder. Aí você diz para a pessoa: se não for no nome de Jesus, eu não posso aceitar o seu convite. Isso geralmente se aplica aos mórmons, testemunhas de Jeová e outras seitas que visitam os lares, que abordam as pessoas, porque quer levar para participar da sua seita, da sua denominação. Então você deve citar para a pessoa Romanos capítulo 9, versículo 5. Se você não me vem falar em nome de Jesus, eu não posso te ouvir. A segunda pergunta que você deve fazer para a pessoa é a seguinte: o que você tem para me oferecer? Verdade, paz, segurança? Você pode mostrar-me como obter perdão de Deus? Espera a pessoa te responder. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Você deve citar para a pessoa esse versículo. Aí você deve fazer a terceira pergunta para a pessoa. Seja ela testemunha de Jeová, seja quem for, você deve fazer a seguinte pergunta: qual é a sua fonte de autoridade? É exclusivamente a Bíblia? Pois ela é o nosso único fundamento de fé e esperança para o homem. Ela é a nossa única regra de fé. Se não for a Bíblia, então eu não posso aceitar as suas doutrinas e nem participar aonde você se reúne. A quarta pergunta que você pode fazer para a pessoa é a seguinte: você possui uma alegria permanente? A pessoa vai tentar te responder, porque só possui uma alegria permanente aquele que é servo de Deus, que é servo do Senhor Jesus Cristo. São Mateus, capítulo 23, verso 10, é a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Então você pode, com essas 4 perguntas, conversar com a pessoa de uma outra seita que chega até você, que chega a falar com você. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas gostam muito de citar o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 28, elas gostam muito de citar esse versículo para negar a adoração ao Senhor Jesus Cristo. Ela usa este versículo, esse texto isolado, para negar a adoração do Senhor Jesus Cristo, que nós temos que prestar-lhe. Mas você deve aprender que tem que refutar esse engano deles com o texto que está no próprio capítulo 14. Você deve ler para a pessoa, citar para a pessoa o verso 8 e o 9, para confrontar. Você deve confrontar a pessoa com o versículo 8 e o 9 do mesmo capítulo de João.
Por exemplo, o corpo governante, que são os líderes deles que estão lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, ditando as regras, ditando as doutrinas deles, o corpo governante já mudou 314 vezes os seus ensinos, a sua base de ensino, já foi mudado muito. Por exemplo, entre o ano de 1998 e até o ano de 1874, não tinha o corpo governante. Então, o escravo fiel e prudente que eles falam, será que ele ficou inativo por 1800 anos? Então, em João capítulo 10, verso 16, o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou o quê? Por exemplo, a sociedade Torre de Vigia ensina que há 2 rebanhos, uma grande multidão e os 144 mil. Mas isso é uma grande mentira. Os 4 pilares, por exemplo, das testemunhas de Jeová, 4 pilares de heresia. Primeiro, eles dizem que Jesus Cristo não é Deus. E a Bíblia fala bem claro, e nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. Eles falam, o segundo pilar deles é o seguinte, eles falam que doar sangue é pecado, mas para as testemunhas de Jeová atuarem na Bulgária, no país da Bulgária, no ano de 98, no dia 7 de outubro de 98, eles fizeram um acordo com o governo da Bulgária, que os jovens poderiam servir a pátria e que poderia as pessoas fazer doação de sangue. Isso as pessoas não sabem, mas eles, para entrarem para difundir as heresias deles lá na Bulgária, eles fizeram um acordo. Então, no mês de outubro, no dia 7 do ano de 1998, eles fizeram um acordo com o governo da Bulgária. A terceira doutrina, ou seja, o terceiro pilar herético deles, eles dizem que a terra não será destruída. E a Bíblia fala que vai ser destruída sim. O apóstolo Pedro fala que a terra está reservada para fogo, para destruição. E tem vários textos na Bíblia que diz sobre essa destruição da terra. 4. Eles afirmam, como um pilar das suas doutrinas, que só irá ao céu 144 mil pessoas, que são escolhidos. O resto vai morar para sempre na terra. É o que eles falam. O grande rebanho fica na terra, e aí a grande multidão, fica na terra, e só os 144 mil ungidos é que vai morar no céu. Agora veja, só irá ao céu os 144 mil, mas você deve ler Apocalipse capítulo 7, verso 9 até o 15, e o capítulo 19, verso 1. O Jesus das testemunhas de Jeová é uma criatura criada por Deus, Miguel. Para as testemunhas de Jeová, Jesus Cristo é a segunda pessoa mais importante do universo. Segunda pessoa mais importante do universo. As testemunhas de Jeová nunca oram ao Senhor Jesus Cristo, nunca. Eles fazem oração com referência ao Senhor Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová são proselitistas. Por exemplo, no texto, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, do verso 44 e o verso 46, existe ausência desse texto, porque no texto está escrito, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. As testemunhas de Jeová omitiram esse texto aqui em Marcos. Por quê? Porque eles não acreditam no inferno. Eles não creem no inferno. Eles dizem que quando a pessoa morre, acabou tudo. Agora, as testemunhas de Jeová, eles têm 3 grandes medos. Você sabia? Eles possuem 3 grandes medos. O primeiro medo, eles têm muito medo do Armagedon. E eles ficam arrepiados se você puxar o assunto e falar com eles com respeito ao Armagedon. Eles têm medo, eles têm pavor do Armagedon.
Segundo, o segundo medo é de não ser ressuscitado, morrer e não ser ressuscitado, porque eles acreditam que se não for ressuscitado, acabou para eles. Terceiro, e grande medo que eles têm, o terceiro medo é ser desassociado da organização Sociedade Torre de Vigias, porque eles acreditam que a salvação deles depende de ser associados na Sociedade Torre de Vigia. Eles têm muito medo de ser expulsos de lá. Eles têm muito medo de não ser ressuscitados. Eles têm muito medo do Armagedon. Outra coisa, o versículo que eles não gostam de jeito nenhum, que eles detestam, e se você citar para eles, eles ficam aborrecidos. Eles não gostam da primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20. Pode ter certeza, se você citar para um testemunho de Jeová, 1 João, capítulo 5, verso 20, e for falar com eles, eles vão ficar irritados. Eles não gostam, porque bate de frente contra a doutrina errada que eles praticam, que eles publicam, que eles espalham. As testemunhas de Jeová, nós podemos falar sem sombra de dúvida, que são mais, na verdade, testemunhas de Belial. Testemunha de Jeová, na verdade, foi o Israel, o povo de Israel, que testemunhou as grandezas de Deus, do Senhor. E agora, no tempo da graça, no Novo Testamento, eu e você que servimos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos servos do Senhor Jesus. E eles não são testemunha de Jeová. Eles também, como não querem nada com Jesus, Jesus não tem valor para eles, então eles são testemunhas de Belial. E a testemunha de Belial tem um monte de versículo aqui que você pode anotar e pesquisar na sua Bíblia e meditar. Provérbios, capítulo 19, verso 28 e 29. Provérbios, capítulo 14, verso 5 e verso 25. A carta que escreveu Paulo para Tito, capítulo 3, verso 10. Provérbios, capítulo 21, verso 28. Segunda Epístola Universal de João, capítulo 1, verso 7, verso 9, verso 11. Mas eu chamo a tua atenção para você meditar no versículo 10. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que nós estejamos sempre atentos, porque esse povo proselitista, esse povo de outras seitas, de religiões e de heresias estão aí todos os dias, vindo ao nosso encontro, visitando os lares, porque eles gostam de fazer muito proselitismo, e a palavra de Deus nos adverte sobre essas coisas. Medite também, falando em proselitismo, medite também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, verso 15. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja. E apenas eu te peço, se você ainda não se inscreveu em meu canal aqui no YouTube, se inscreva. E vamos compartilhar as boas novas com as pessoas, vamos difundir a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas precisando da palavra do Senhor. Que o Senhor seja contigo e te guarde, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém?